A abstinência tá chegando ao fim. Depois de amanhã já tem jogo do Fluminense. Graças a Deus está acabando. Voltaremos a assistir jogos. Vamos sorrir junto, vamos chorar junto, ficar pistola junto. Fluminense e Juventude depois de amanhã, hein? No Maracanã. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira e eu já começo a semana com uma excelente notícia para vocês. Libertadores, fase de grupos, ela pode estar muito mais perto do que você e eu imaginávamos, viu? Fator casa, fator Maracanã pode decidir, pode definir a classificação do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores, galera. Eu nunca mais vou esquecer daquela live pós-jogo, logo na sequência da partida contra a Chapecoense. Última rodada do Brasileirão 2021, na qual eu abri a live pistola, reclamando de tudo e de todos, porque a gente conseguiu na verdade, nós perdemos, né? A vaga na fase de grupos com o gol do Bragantino no finalzinho. E a galera, não, André, tá bom, pré-Libertadores e tal. E aí a gente já sabe tudo que aconteceu esse ano, né? Aquela desgraça não pode se repetir em 2022, tá? E para isso, os jogos no Maracanã, são 5 jogos que faltam pro Fluminense jogar em casa, podem definir matematicamente essa nossa classificação. Aqui nesse vídeo eu vou contar tudo, fica ligadinho. Só pra galera que tá chegando agora, muito prazer. O careca que vos fala se chama André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a tua casa, a casa do torcedor do Fluminense, e torcedor de outros clubes também são muito bem-vindos aqui pra gente falar de futebol, viu? Siga o nosso Instagram também, aqui ó, Sentimento Tricolor 1902, lá nós temos um conteúdo exclusivo, tá, pra você. E galera, vou deixar aqui 2 dicas rapidinho. Primeiro link da descrição, baixe o OneFootball, aplicativo de futebol de graça, com tudo. Nessa fase aí, sem Brasileirão, Série A, eu tô vivendo de futebol lá dentro do OneFootball, vendo melhores momentos, vendo competições internacionais ao vivo dentro do celular, estatística, tabela, classificação, tudo dentro do OneFootball, tá? Então não esquece, vai aqui no primeiro link da descrição e baixa. E também clique aqui no comentário que tá em cima do OneFootball e faça o seu cadastro na Bet7k, porque lá você tem uma chance de monetizar a sua vida de uma forma tranquila, fácil, mas tem que fazer com responsabilidade, tá? Para vocês terem uma ideia, esse mês de setembro eu paguei a escola dos meus filhos, que não são tão baratas assim, com a minha rentabilidade lá da Bet7k, com as minhas fezinhas, as minhas apostas, tá? Então não perde tempo não, clicando aqui no primeiro link da descrição, você ganha um bônus em dobro para fazer o cadastro pela primeira vez, tá? Cadastrou o CPF lá pela primeira vez, fez um depósito, a Bet7k te dá o valor em dobro. Bet7k tem cash out, hein? Que é aquele recurso que você pode encerrar a tua aposta durante a partida e obter aí 70%, 80% dos teus ganhos, minimizando o risco de perda. Então não perde tempo não, faça o seu cadastro na Bet7k, tá legal? Vamos lá, rapaziada. Fase de grupos da Libertadores 2023, tá? Esse é o nosso objetivo. Eu gostaria muito, ao conversar com os candidatos à presença do Fluminense, numa live futura aqui do canal, que alguém me dissesse, ó, já tô te dando spoiler, quer ganhar meu voto? Diga aqui na live que Libertadores 2023 é a prioridade. Claro que é uma brincadeira, isso não vai definir o meu voto, eu não vou votar no candidato que falar isso, mas eu acho que todos eles deveriam ter isso como meta, tá? A minha ida esse ano lá em Assunção, no Museu do Futebol, no Museu da Comebol, me deixou bastante abalado em ver que o Fluminense é o único clube grande do Brasil que não tá lá no Museu da Comebol. Ou melhor, até estamos, mas numa outra parte que fala sobre a história do futebol sul-americano, aí tem uma parte lá que fala sobre Laranjeiras, que sediou o primeiro jogo da seleção brasileira. Nós somos a história, né? Agora, em relação à conquista de títulos sul-americanos, o Fluminense deixa a desejar ao longo da sua história e isso precisa acabar imediatamente, tá? E o primeiro passo para isso é o Fluminense estar classificado para a Libertadores 2023, fase de grupos, para não ter que jogar 4 jogos de pré-Libertadores e correr o risco que nós corremos, né? Primeiro com o Milionários da Colômbia, lá em Bogotá, e depois nossa eliminação para o Olímpia. Eu estava presente lá, tá aqui a credencial dos 2 jogos, melhor, dos 4 jogos, os 2 do Rio, ó,
Tá vendo? Libertadores 2022, acompanhei o Fluminense, mas infelizmente nós não passamos, fomos eliminados. E para isso não acontecer nesse Brasileirão 2022, basta o Fluminense fazer o dever de casa. E por que que isso é uma excelente notícia? Vou te passar aqui alguns números. Lembrando que esses dados, galera, eu tirei de uma matéria do GE, bem legal. Se você quiser ler ela completona, você dá um pulo lá, tá? Mas aqui eu tô te resumindo, te dando a informação mais chegada. O Fluminense ele tá invicto a 11 jogos no Maracanã. É isso mesmo, tá? Nos últimos 11 jogos, nós não perdemos no Maracanã. Dos últimos 8 jogos do Flu no Maracanã, nós vencemos 7. Olha esse aproveitamento. E nós temos mais 5 jogos em casa no Maracanã. E eu vou te passar agora quais são esses 5 jogos, tá? Começando com o primeiro, depois de amanhã, contra o Juventude, dia 28 de setembro, tá? Depois, no dia 9... Olha só, hein? A gente vai ficar aí mais de 10 dias sem jogar em casa, hein? Dia 9 de outubro, o Fluminense enfrenta o América e preste atenção no nível dos adversários, tá? É isso que é o mais importante. Olha o nível dos adversários que o Fluminense vai enfrentar no Maracanã. Em casa, nós já estamos sendo soberanos. E os adversários, com todo o respeito, não são lá essas coisas. Tá todos eles aí na segunda parte da tabela, tá? Então é Juventude, agora dia 28 de setembro, América Mineiro, dia 9 de outubro, Botafogo, no dia 22 ou 23 de outubro, São Paulo, no dia 5 ou 6 de novembro, e o Goiás, no dia 9 ou 10 de novembro também, tá? Ou seja, são todos eles, galera, adversários da segunda parte da tabela, do meio da tabela. Nenhum desses clubes aqui brigando por Libertadores, brigando por título, tá? O Fluminense é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro hoje, com 48 pontos. E se a gente vencer esses 5 jogos, a gente chega a 63, tá? Só para vocês terem uma ideia como isso pode levar o Fluminense, nos últimos 6 anos, em 4 anos, clubes que atingiram 63 pontos foram para a fase de grupos da Libertadores, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou passar uma tabelinha, ó. Em 2016, o Atlético Mineiro, ele foi para a fase de grupos da Libertadores com 62 pontos, tá? Em 2017, o arquirrival rubro-negro foi para a fase de grupos da Libertadores com 56 pontos, 56, tá? Em 2018, o Grêmio já teve uma pontuação um pouquinho superior, 66 pontos. Então a gente precisaria de mais uma vitória num jogo fora de casa para alcançar essa pontuação, tá? Se fosse a média de 2018. Em 2019, o São Paulo foi para a fase de grupos da Libertadores com 63 pontos, que é exatamente a pontuação que o Fluminense vai conseguir se vencer somente os 5 jogos em casa, tá? Ah, perdeu tudo fora, venceu os 5 em casa, 63 pontos, estaria classificado. O próprio Flusão, em 2020, se classificou para a fase de grupos da Libertadores com 64 pontos, tá? E ano passado, o Red Bull Bragantino conseguiu ir para a fase de grupos da Libertadores com de um golzinho, de uma vitória, com 56 pontos, tá? Ou seja, nos últimos 6 anos, em 4 oportunidades, o Fluminense conseguiria ir com a pontuação de 63. Em outra, foi 64 e numa outra oportunidade, 66. Ou seja, para garantir, ganhou os 5 jogos em casa contra esses adversários aí, com todo respeito, medianos, e conseguiu uma vitóriazinha fora de casa, acabou, está decretada a vaga do Fluminense entre os 4, entre os 5 primeiros colocados do Brasileirão, tá? É bem provável que esse Brasileirão vire aí G5 ou G6. Provável que vire G6, que eu digo na fase de grupos, tá? Na verdade, já virá G8, né? Os 8 primeiros irão para a Libertadores, sendo o 7º e 8º para pré, e do primeiro ao 6º para a fase de grupos. Ou seja, é só fazer o dever de casa, Fluminense. Pelo amor dos meus filhinhos, não vamos complicar a nossa vida, porque a gente perde muita receita, tem um prejuízo muito grande, gasto com viagem, desgaste do elenco, tem que montar o elenco correndo, atrapalha a preparação de pré-temporada. Pelo amor de Deus, Fluminense, não inventa moda, é só fazer o dever de casa, começando pelo Juventude depois de amanhã, tá legal?
É para começar a semana bem, galera, com uma ótima notícia. Semana de 2 jogos importantes. Quarta-feira, Juventude no Maracanã. E sábado, Atlético Mineiro, jogo duríssimo no Mineirão. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês acreditam nas 5 vitórias em casa e acham que o Fluminense faz mais quantos pontos nos jogos fora. É possível ainda sonhar pelo título brasileiro? Escreve tudo, não economiza caracteres. Escreve, 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 ou melhor, escreve não. Digita tudo aqui nos comentários, tá legal? Fiquem com Deus, galera, um forte abraço e saudações tricolores. Espero vocês no próximo vídeo, hein?